Efésios capítulo 2, ele fala de pessoas mortas e de pessoas vivas. Vamos ler então a passagem, começando do versículo 1. O apóstolo já começa a dizer: Ele vos deu vida, quando vocês estavam mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aí então, meus amados, até o versículo 3, Paulo está falando de pessoas que estão mortas para Deus. Ainda que estejam respirando, ainda que estejam trabalhando, ainda que estejam constituindo família, gerando filhos, ganhando dinheiro, negociando, prosperando, outros, infelizmente, poderão estar num fracasso financeiro, moral, doentes, enfim, ainda que estejam respirando, para Deus estão mortos, porque Deus não considera pessoas que respiram apenas como vivas. Deus considera pessoas realmente que estão vivas quando elas têm a vida de Cristo, quando têm a vida do Espírito Santo, quando têm comunhão com Ele, quando têm relacionamento com Ele, quando estão fazendo a sua vontade, quando estão vivendo de acordo com as suas prioridades. Então, meus amados, muita gente neste mundo, ainda que fisicamente pareça estar vivo, para Deus está morto, não tem vida com Deus, não vive para Deus, não conhece a palavra de Deus, não se preocupa com os objetivos de Deus para a sua vida. Amanhã, quando você acordar, qual vai ser a coisa mais importante do seu dia para você fazer? Qual vai ser a sua principal prioridade amanhã quando você se levantar? Porque para aquele que tem a vida de Deus, quando ele acorda, a coisa mais importante para ele é o tempo que ele vai ter com Deus. É o tempo que ele vai ter com a palavra de Deus, e onde ele vai sozinho dobrar os seus joelhos e adorar a Deus e abrir o seu coração para Deus, confessar seus erros, seus pecados e interceder pelos perdidos, pela sua família, pelos irmãos, interceder pela nação brasileira, fazer guerra contra os poderes das trevas. Ou você tem deixado o diabo muito à vontade e você não tem feito o que a palavra de Deus manda em Efésios capítulo 6, quando nos manda revestir de toda a armadura de Deus e resistir ao diabo. Então, meu irmão e minha irmã, há dois grandes grupos no mundo e também na igreja. Não é porque a pessoa está aqui ouvindo o pregador e participando do culto que ela está viva. Ela pode estar no culto por um hábito, que ela gosta, porque é gostoso estar numa reunião como esta, que ninguém fala palavrão, que ninguém te xinga, que ninguém te
te maltrata. São pessoas educadas, não é? E que você canta, e isto faz bem para a sua alma, não é? Faz bem. Quem canta, seus males espanta, não é? E você ouve uma boa palavra, e você passa uns momentos agradáveis. Tem um momento meio chato que o pregador fala de dar o dízimo e ofertas, mas às vezes mesmo isso para você é agradável, mesmo você não tendo a vida de Deus, porque você gosta de fazer caridade, você é daquelas pessoas que gostam de dar esmolas, não é? Então, a pessoa pode vir anos e anos num culto e estar numa igreja e estar morta. Aqui Paulo diz que as pessoas que para Deus estão mortas, elas têm algumas características. Elas andam, elas vivem de acordo com a filosofia deste mundo, não é? Elas não pautam as suas vidas por valores cristãos. Quando elas têm que fazer uma opção de uma atitude que seja diferente daquela do mundo, nos negócios, na vida moral, na família, ela acaba optando por agir segundo todo mundo faz, e não segundo os princípios do Evangelho. Então, as pessoas que estão mortas espiritualmente, diz a palavra de Deus, elas andam segundo o curso deste mundo. Uma Maria vai com as outras. Ela é igual a todo mundo, não tem uma posição diferente, não tem um proceder diferente. Todo mundo faz isto, eu também faço, não é? Vivem de acordo com o principal dos poderosos do ar, que é Satanás, que é o diabo, meus amados irmãos. Porque o diabo, ele usa as filosofias deste mundo para nos enganar. Há pessoas que andam segundo o espírito de Satanás, são todas satanistas, fazem sacrifícios de crianças. Não, absolutamente. Muitas vezes são pessoas muito bem educadas, pessoas prósperas, mas que estão andando segundo o príncipe da potestade do ar. Quando elas tomam decisões que são absolutamente contrários à palavra de Deus, fora da vontade de Deus. E então, meus amados, a palavra de Deus diz que aqueles que ainda não estão vivos para Deus, andam neste mundo fazendo a sua vontade, a vontade dos seus desejos pecaminosos, andam fazendo os planos da sua cabeça, não é? E até mesmo se dizem cristãs, se dizem crentes em Jesus, mas elas não estão vivendo para Deus. A prioridade delas não é a vontade de Deus, não são os desejos do coração do Pai. A prioridade delas são os seus pensamentos, seus planos, seus sonhos, seus projetos. Porque aquele que tem a vida de Deus, ele vive para os projetos de Deus. Ele não vive para alcançar os seus sonhos pessoais. Ele vive para alcançar o sonho de Deus, os sonhos do coração de Deus. E então, meus queridos, como estamos vivendo? Volto àquela pergunta: amanhã quais serão as suas prioridades? Eu, muitas vezes pela manhã, quando busco a Deus, eu digo para o Senhor: Senhor, hoje eu quero fazer isto e aquilo, tenho estes assuntos para resolver, fora, evidentemente, o meu trabalho como pastor,
e eu digo para o Senhor, posso fazer isso? Tu estás de acordo que eu faça essas coisas? Se tu tens outros planos para a minha vida, me mostra, muda a minha agenda, Senhor. Porque aquele que tem a vida de Deus e vive para Deus, ele não vive de acordo com os seus gostos e desejos e planos e projetos, e vai uma vez por semana no culto. Não. Aquele que vive para Deus, ele põe as prioridades de Deus em primeiro lugar em sua vida. Não é que ele não tenha direito a ter os seus gostos, os seus hobbies. Não é que Deus não nos deu o direito de desfrutar da nossa vida também, de acordo com nossos interesses, no sentido assim de nossos desejos, aquilo que a gente gosta, não é aquilo que nos dá alegria, que nos dá prazer. Não, Deus não é um estraga-prazer, mas Ele quer que primeiro você coloque o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que você gosta, aquilo que você tem prazer, o seu hobby, seus sonhos. Depois que você coloca o reino de Deus, a vontade de Deus, as coisas de Deus em primeiro lugar, o próprio Deus vai trabalhar para que os seus sonhos se tornem realidade. O próprio Deus tem prazer em ver você alegre e feliz. Agora, irmãos, para que nós tenhamos a vida de Deus, para que os nossos anos sejam realmente contabilizados por Deus como anos frutíferos, anos úteis, anos produtivos do ponto de vista de Deus, para que nós não tenhamos apenas a vida física, mas que tenhamos a vida de Deus, a vida eterna, a vida do Espírito. Deus realizou um milagre. Por quê, meus amados? Foi o pecado que matou o ser humano. Foi a desobediência de Adão que trouxe morte espiritual para toda a humanidade e nos deixou escravos do pecado e com uma natureza, diz aqui o texto que nós lemos, uma natureza que nos colocava na condição de condenados por Deus, que nos punha debaixo da ira de Deus, condenados por Deus, para nós termos a vida de Deus, para nós podermos ter anos realmente contabilizados por Deus como anos de vida. Eu, por exemplo, vou fazer 72 anos em maio deste ano. Nesse intervalo que eu fiquei quieto, todo mundo pensou, não parece de jeito nenhum. É a misericórdia de Deus, é a graça de Deus, né? É uma vida longe do pecado, né? E o óleo do Espírito Santo. Veja, o Ademar, ninguém dá 120 anos para ele. E ele não tem mesmo, né? E está aí, cheio de saúde, disposto, sendo uma bênção nas mãos do Senhor. Vou fazer 72 anos. Pode anotar aí, 25 de maio. Talvez você sinta uma tentação muito grande de me dar um presente. Mas então, meus irmãos, vou fazer 72. Mas eu me tornei cristão, crente, aos 16 anos. Então, eu teria normalmente agora, na contabilidade de Deus, tirando os 16 que eu vivi longe do Senhor,
eu teria quantos? 16 menos 72. Cadê a aritmética, pessoal? Esqueceram a tabuada? Quantos anos? 56. Mas eu não tenho 56. Eu tenho 30 anos. Porque foi em 2087. 1987. 2087 vai acontecer alguma coisa maravilhosa que eu não sei bem qual será. Mas em 1987, 30 anos atrás, foi que realmente eu experimentei o milagre do novo nascimento. Eu era pastor, eu pregava. Hoje de manhã o pastor Carlos Roberto me perguntou, não é? Você já deu o seu testemunho aqui, Antunes? Porque eu dei lá no teatro, não é? Do Centro Professorado Paulista, quando nós tínhamos as reuniões segunda-feira dos encontros de paz. Eu dei em 1987 o meu testemunho. Porque, meus irmãos, eu não só respirava, não só tinha vida física, mas eu era um bom religioso. Eu era um pastor. Pregava, Deus me usava para abençoar as pessoas e era querido, era convidado para pregar nas igrejas, tinha dons espirituais, Deus me usava em cura divina, em palavra de revelação, Deus me usava para expulsar demônios, mas em 1986, Deus trouxe a nós, a esta comunidade, uma palavra que está na Bíblia que a gente não conhecia, mostrando que lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo não só morreu por nós, nos substituiu, mas Ele também nos incluiu, Ele nos atraiu, e nós morremos com Ele. E nós morremos com Ele. Porque para nós termos a vida de Deus e os nossos anos serem contabilizados por Deus como anos de vivo e não de morto, nós precisamos, primeiramente, morrer juntamente com Cristo. Nós precisamos experimentar nossa morte juntamente com Cristo, a morte do nosso eu, do nosso egoísmo, a morte desse estilo de vida que Paulo descreveu aqui, vivendo para os desejos da sua natureza pecaminosa e dos pensamentos, vivendo para si, vivendo segundo o príncipe das potestades do ar, segundo a filosofia deste mundo. E então foi em 1987 que eu experimentei na minha vida o verdadeiro novo nascimento, a libertação do meu ego, do meu velho homem, daquela vida que eu falava de Deus, mas eu vivia para mim mesmo. E o Espírito Santo me convenceu que toda vez que eu pregava, que eu orava, que eu jejuava, que eu curava as pessoas, expulsava demônios, eu fazia isto porque eu desejava ser um pastor de muito sucesso. Eu não fazia para a glória de Deus. Eu fazia porque eu queria ser um pastor renomado, queria ser um pastor de sucesso, queria que a igreja reconhecesse em mim um verdadeiro homem de Deus. E isto, meus irmãos, é pecado, é carne. Por isso que naquele dia muitos dirão, em teu nome profetizamos, curamos, expulsamos demônios. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade.
E às vezes a pessoa pensa que praticar a iniquidade é adulterar, é roubar, é matar, é esquartejar. Não, praticar a iniquidade é ser orgulhoso. É viver para si. Isso é iniquidade. Porque Deus não nos criou para vivermos buscando a nossa glória pessoal. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Deus nos criou para termos intimidade com Ele, para sermos amigos dEle. Deus nos criou e nos deu a sua imagem e semelhança para nós espalharmos por este mundo o seu amor, a sua paz, a sua graça. Ele não nos criou para nós vivermos buscando nossos interesses, lutando feito loucos por nossas metas. Isso é pecado. Isso é estar morto. Porque o diabo é que coloca nas pessoas esse espírito. Cada um por si e Deus para todos. Isto é, usando o nome de Deus, uma grande farsa, uma mentira de Satanás, e que expressa esse espírito que o diabo quer inocular nas pessoas e que ele inoculou através do pecado de Adão e Eva, esse espírito de buscar a sua glória, viver para si e alcançar seus objetivos e ter sucesso e se sentir realizado. Tão diferente do Espírito de Cristo, como nós cantamos aqui no cântico do pastor Ademar, glorifica o teu Filho. Ele tendo tudo, existindo na forma de Deus, ele se esvaziou, ele abriu mão de tudo, se aniquilou e se tornou apenas um feto no ventre de Maria e se tornou um homem igual a mim e a você, para nos salvar. Então, meus queridos, para nós vivermos para Deus, para nós sabermos quantos anos nós temos, anos que sejam realmente considerados por Deus como anos proveitosos, úteis, frutíferos, que vão gerar para nós um galardão na vida eterna, para nós experimentarmos a vida de Deus em nós. Deus fez um milagre muito grande. Olha, volte o seu olhar novamente para Efésios capítulo 3, versículo 5, quando a palavra de Deus nos diz: estando nós ainda, Efésios 2, se eu falei 3, eu errei. Me perdoem, amo vocês. Então é 2:5, estando nós ainda mortos, estando Antunes ainda morto, mesmo sendo pastor, até 1986, o que Deus fez para me dar vida e para dar vida para você? Diz aqui o texto: Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Cristo, e nos colocou assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, Deus, eu gosto muito dessa expressão aqui nesta versão da corrigida. Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que Ele nos amou, Ele primeiro nos colocou juntamente com Cristo, na morte de Cristo, para matar o nosso velho homem, o nosso egoísmo, para matar a nossa natureza pecaminosa, para destruir o nosso estilo de vida antigo, escravo do pecado, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e andando segundo o príncipe deste mundo. Mas Ele nos incluiu também na ressurreição de Cristo. E quando Jesus ressuscitou, louvado seja Deus, todos nós fomos regenerados. Fomos criados de novo. Nesta noite,
Você não quer esta nova vida para você? Você não quer começar a viver para Deus? Nesta noite, que nós vamos participar da ceia do Senhor. A ceia não é para mortos. Se você ainda não tem uma experiência de novo nascimento, você hoje, antes de tomar a ceia, você precisa dizer: Senhor, eu quero, nesta noite, experimentar este milagre da minha morte, da minha ressurreição com Cristo. Eu quero ser transformado numa nova criatura, porque ser transformado numa nova criatura não é só deixar de beber, de fumar, de usar maconha, drogas, deixar de invocar demônios, deixar de ir numa religião e fazer parte da outra, porque a pessoa pode fazer tudo isto, mas ela continua com um coração egoísta, continua ainda dominada pelo orgulho, pela vaidade, pela mentira, pelo ódio, viu? E então, meus irmãos, o milagre que Deus quer fazer em nós não é estético, não é apenas no nosso comportamento, mas é no nosso interior, no profundo do nosso coração. E foi para isto que Ele enviou seu único filho, seu filho tão precioso. Jesus abriu mão de tudo, porque Deus ama muito você. Ele é riquíssimo em misericórdia. Deus sofre demais quando uma pessoa vai para o inferno. O Espírito Santo sofre muito quando uma pessoa desce para o inferno. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer salvar a todos. E hoje, nesta noite, o seu Espírito está aqui oferecendo a você esta grande salvação. O Espírito de Deus ama profundamente você. E Ele está profundamente triste com o seu estilo de vida. Mesmo você sendo membro da comunidade da graça, como uma madrugada que Ele me acordou antes da minha experiência de novo nascimento, em agosto de 86, me lembro muito bem, Ele me acordou de madrugada, depois de uma semana de uma campanha de bênçãos, na nossa comunidade que antigamente existia em Carvalho, e Deus me usou para levar vidas a Cristo, para curar enfermos, expulsar demônios, e eu fui dormir naquele domingo satisfeito com tudo aquilo, mas de madrugada o Espírito me acordou, e eu senti Ele falando ao meu coração muito triste, dizendo-me: Antunes, eu não consigo te controlar. Sabe, irmãos, ter a vida de Deus é ser controlado pelo Espírito Santo, é ser cheio do Espírito, é não viver mais fazendo o que eu quero, o que eu gosto, o que eu desejo, mas é deixar o Espírito Santo nos conduzir de acordo com os princípios da palavra de Deus, na nossa vida moral, na nossa vida conjugal, na nossa vida financeira, no nosso trabalho profissional, no nosso ministério, em todos os sentidos. Ele tinha me usado naqueles dias, mas Ele me disse: eu não consigo te controlar, porque o Espírito Santo, Ele não põe um arreio em cima de nós e usa esporas e chicote para nos controlar. Por isso que o Salmo 32 diz: não sejais como a mula, nem como o cavalo, que precisam desses instrumentos para o cavaleiro controlar. Guiar-te-ei com os meus olhos. Então, nesta noite,
O Espírito Santo pode estar como estava comigo naquela ocasião, triste, porque você não se deixa controlar por ele. O Espírito só controla quem tem coração de cordeiro. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois ele vê os céus abertos, o Espírito descendo sobre Jesus e permanecendo em Cristo. Porque Deus havia lhe dito: sobre aquele que vires descer o Espírito e repousar sobre ele, esse é o meu filho, esse é o Salvador, esse é aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo os que nele crerem. Então, nesta noite, meus irmãos, o Espírito de Deus quer assumir o controle da sua vida, para te dar a vida de Deus. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Você já nasceu de novo? Se você ainda não nasceu de novo, se o Espírito de Deus não controla totalmente a sua vida, você pode ter 15, 20, 30, 50 anos. Para Deus você está morto. E Deus não é Deus de mortos. Deus só é Deus de vivos. Por isso que Ele enviou o seu Filho para nos dar vida, e vida com abundância, para que os anos da sua vida passem a ser realmente contabilizados por Deus como anos úteis para o Senhor e para o seu propósito. Que nós não nascemos, nem fomos criados para viver para nós mesmos. Nós somos criados para o louvor da sua glória. Deus queria criar uma pessoa que vivesse com Ele, tivesse intimidade com Ele, fosse amigo dEle, fosse filho dEle. E junto com Deus, estabelecesse neste mundo a sua glória, o seu reino. O homem se desviou, transgrediu e tem sido usado pelo diabo para estabelecer neste mundo miséria, guerras, fracasso, violência. Como esses dias que mataram aquele rapaz, presidente do Mancha Verde, com 22 tiros. É isso que o homem tem criado. Mas você e eu fomos chamados para estabelecermos neste mundo a glória de Deus, o reino de Deus. E para nos trazer de volta para o seu projeto, Ele enviou o seu Filho amado. É a carne de Jesus que você vai comer hoje. É o sangue dele que você vai beber hoje. Mas nós não podemos comer essa carne e beber esse sangue se ainda estamos vivendo para nós. Se ainda estamos vivendo na vaidade dos nossos pensamentos. Se ainda estamos buscando o que é importante para nós e não para Deus. Então que nesta noite, se você ainda não nasceu de novo, que você se arrependa profundamente. Quando o Espírito me disse aquele dia: eu não te controlo, Antunes. Você gostaria que eu te controlasse totalmente? E eu disse: sim, Espírito de Deus. Quero ser completamente controlado por ti. Fiz uma aliança com o Espírito Santo. Fiz um pacto. Quero ser controlado por ti. Ainda que eu perca o controle
meu pessoal, da minha vida. Quero que tu me controles. E depois de alguns meses, foi que nós recebemos esta palavra, que nós morremos e ressuscitamos com Cristo. E aí eu pude perceber que ser cristão não é eu pegar toda a bênção de Deus para a minha vida e viver buscando o meu sucesso. Não, ser cristão é morrer juntamente com Cristo para você mesmo e ressuscitar com Ele para uma vida completamente controlada pelo Espírito, onde o Espírito é que vai conduzir você, vai orientar você, vai mostrar para você as coisas que você deve fazer. E quanto mais você for controlado pelo Espírito e obedecer ao Espírito, mais você terá paz, mais você terá alegria, mais você se sentirá realizado, mais você amará o Senhor, mais você será apaixonado por Ele e apaixonado pelas vidas, apaixonado pelas pessoas. E aí você vai viver para alcançar o próximo, como é o desafio nosso deste ano. Você vai viver para arrancar os perdidos do inferno e fazer dele um discípulo de Cristo. Isto é que vai trazer para você anos frutíferos, produtivos, anos que Deus vai contabilizar lá no céu, cada coisa que você fizer, cada obra que você realizar, cada fruto que você ganhar e produzir. E quando você chegar lá nos céus, Deus, o Pai Celeste, vai te receber com tanta alegria. Quando Jesus voltar, se abrirão os livros e Ele vai, diante de todos os santos, dizer de todas as boas obras que você fez, depois que você passou a viver para Deus, e Ele vai dizer para você: bom está, bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, entra no gozo do teu Senhor. Venha reinar comigo pelos séculos dos séculos sem fim. Amém? Vamos ficar em pé.